vocês? Eu vou continuar falando hoje sobre batismo com o Espírito Santo, porque eu vi que é um assunto bem desejado pelas pessoas e as pessoas têm bastante dúvidas sobre isso. Tem pessoas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo e vou ensinar mais e cada vez mais aqui nesse canal sobre batismo com o Espírito Santo. E sempre tem mais, é um assunto que é ilimitado. Quanto mais você fala, mais você tem informações para falar, porque o Espírito Santo ele vai colocando mais mensagens para você dentro de um só versículo, de uma experiência. Ele vai te dando mais ensinamentos cada dia que se passa. Então, Deus tem me ensinado cada vez mais sobre o batismo com o Espírito Santo e hoje eu vou dar mais um ensinamento para vocês. Então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Não é algo impossível para você, não é algo distante de você, porque muitos pensam assim: nossa, mas batismo com o Espírito Santo é muito grandioso, eu não sou merecível de receber. Mas, através do seu coração sedento, você pode receber, mesmo que você seja imerecível. Todos nós somos pecadores, mas através da fé recebemos pela graça os favores de Deus e o amor de Deus. Que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Então isso já é uma prova que Deus te perdoou quando Ele levou todos os pecados na cruz por amor a você. Então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Fiz aqui algumas anotações que o Espírito Santo foi falando no meu coração. Então, tudo que está escrito aqui foram algumas coisas que eu vivi e algumas coisas que o Espírito Santo foi me mandando colocar aqui e escrever para vocês. Então, vamos lá. Como receber batismo com o Espírito Santo, parte 2, que eu fiz a parte 1. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista. Como receber batismo com o Espírito Santo? Bloqueios. Então devemos identificar os bloqueios, primeiramente, o que está impedindo de você receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, Deus diz: a sua intenção do seu coração impede de você receber o batismo com o Espírito Santo. E Deus te manda fazer uma pergunta: o porquê você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Então é a hora de você se analisar nesse momento. A resposta dessa pergunta vai identificar o que está impedindo, o que está bloqueando, travando de você receber o batismo com o Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Então analise e encontre a resposta. O porquê você quer receber o batismo com o Espírito Santo? O que te levou a buscar, a desejar o batismo com o Espírito Santo? Você pode escrever isso em uma folha. Então a sua intenção, Deus te diz, que tem que estar dentro da vontade dele para você receber o batismo com o Espírito Santo. Sua intenção tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, a intenção de Deus, através do batismo com o Espírito Santo, é te conectar a Ele. Então você precisa desejar a Deus. Então, vou dizer a intenção de Deus através do batismo com o Espírito Santo, onde você deve estar posicionado e o que você deve fazer. Então, estou trazendo a solução diante da vontade de Deus. Preste bem atenção. Então, a intenção do batismo do Espírito Santo é Deus te conectar a Ele. Então, a solução é você desejar a Deus, amar a Deus, querer estar perto de Deus, querer a companhia de Deus. Ou seja, você querer ter intimidade com o Espírito Santo, ter o prazer de viver para Deus e fazer uma aliança com Cristo, aceitando Jesus como Salvador, dando o seu melhor, se entregando por completo a Deus, como diz a palavra, nascer da água e do Espírito, arrependimento e novo caráter. Então você precisa deixar na velha criatura, deixar o seu velho eu, tudo para trás, para viver para Cristo. Mas eu tenho uma coisa para te falar: quando Deus Ele tem um plano diferente na sua vida e Ele decide, não há nada que impeça que você receba o batismo do Espírito Santo. Existe testemunho de pessoas
que são batizados com o Espírito Santo antes mesmo de se batizar nas águas. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo na infância, sem mesmo saber o que é batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que foram batizadas em tribulações, em momentos difíceis. Tem pessoas que foram batizadas em sonhos. Tem pessoas que foram batizadas dentro da barriga durante a gravidez. Então existem casos e casos. Não é porque Deus te ama menos, porque Deus tem plano diferente na sua vida e modo diferente de trabalhar em você e no seu caráter. Então a intenção de Deus, com a herança que Ele nos deu, sempre será nos levar até Ele, para que a gente seja a semelhança dEle. Então Ele nunca vai te dar algo que vai te afastar dEle. E se isso que você está te buscando, que você está buscando em Deus, seja o batismo ou uma cura, te aproxima dEle, Deus vai usar isso para que você fique mais perto dEle. Às vezes tardando para você receber, ou te ensinando a estar mais perto dEle, a depender dEle, durante o processo de busca dessa cura ou do batismo no Espírito Santo. Então Deus tem que trabalhar diferentes, modos diferentes de trabalhar na vida das pessoas. Cabe a você não ter ansiedade. Você pode ser cheio do Espírito Santo muito antes de você ser batizado com o Espírito Santo. Mas todo cristão deve buscar o batismo com o Espírito Santo, que é diferente. É revestimento de poder. Você recebe muito mais de Deus. Se conecta muito mais com Deus, com os céus. Então vamos lá. Primeiro, a intenção de Deus de te batizar com o Espírito Santo é te conectar a Ele. Então você precisa desejar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Mas se Ele desejar, Ele pode te batizar muito antes do que você planeja naquele momento. Segundo, a intenção de Deus através do batismo com o Espírito Santo é te dar a paz. Então você precisa desejar ter paz. Você precisa buscar a paz em Deus. Terceiro, a intenção de Deus através do batismo com o Espírito Santo é ter um relacionamento com você. É ter intimidade com você. É se conectar com você. Então a solução é você viver para Deus. Você desejar viver somente para Deus. Que se resume no primeiro, fazer aliança com Cristo. Nem todos que fazem aliança com Cristo desejam viver somente para Deus. Então você precisa desejar renunciar tudo para Deus, viver para Deus, para receber o batismo do Espírito Santo. Então a intenção de Deus é que você tenha um relacionamento com Ele, com o Pai e Filho. Que você fique próximo dEle. Que a intenção dEle é te permanecer na salvação eterna, é te encher. Ele tem prazer de estar dentro de você. Quarto, a intenção de Deus é, através do batismo do Espírito Santo, é te fortalecer. Então se você precisa de força, você está na intenção certa. Se você está fraco espiritualmente, ou se você quer se fortalecer, se encher mais da presença, se revestir de poder, então é a intenção, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa, a intenção de Deus através do batismo do Espírito Santo é te encher do amor. Então se você se sente sozinho, tem crise existencial, não sabe por que você veio nessa terra, tem crise de ansiedade, de depressão, se sente humilhado, desprezado, sem valor, tem desânimo de viver, uma tristeza na alma, uma angústia, aqui é a solução, o amor. Através do amor, você se enchendo do amor de Deus, você vai ser liberto de tudo isso. Cada vez mais que você buscar a presença, você vai se libertando aos poucos desse vazio, dessas crises existenciais, da ansiedade, da depressão, da vida sem sentido e de trevas muitas vezes que existe dentro de você. Então, se você precisa do amor através do batismo do Espírito Santo, você vai receber. Outra coisa, a intenção do Espírito Santo através do batismo do Espírito Santo é te fazer filho, te dar a herança e também te dar respostas de orações respondidas. Então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, é um sinal que Deus está te aprovando como filho. Então, quando você recebe, você se conecta a Ele. Você se enche de poder.
E através dessa porta aberta você consegue receber mais de Deus. Outra intenção do Espírito Santo através do batismo do Espírito Santo é ativar os seus dons. Então, se você deseja ter dons ativados, busque o batismo do Espírito Santo. E outra intenção do Espírito Santo através de ativar os dons é te usar para a obra de Deus e também te proteger. Pode ser que você não queira fazer a obra de Deus, assumir o seu chamado, ter um chamado, mas você quer mais de Deus. Então você precisa ter um amor em Deus e buscar o batismo que você vai receber. E também receber a produção de Deus e a ativação de dons. Outra intenção de Deus, através do batismo do Espírito Santo, te dar frutos. Batismo do Espírito Santo não é só revestimento de poder, ativações de dons, mas também vai te dar frutos do Espírito Santo. Você pode ter uma mudança de caráter, de alguns defeitos seus aí, e ser gerado para a glória do nome do Senhor Jesus, uma transformação. Então você pode gerar os frutos do Espírito Santo através do batismo com poder e trazer a libertação. Exatamente como o Espírito Santo me disse aqui, está escrito. Outra intenção de Deus através do batismo do Espírito Santo é te usar para salvar vidas. Então, se você está se encaixando aqui em um desses itens, está no caminho certo para receber. Outra intenção de Deus é te encher. Você vai me dizer assim, nossa, é óbvio que está buscando batismo com o Espírito Santo, é porque quer se encher. Não, tem gente que está buscando com intenção errada, que no final do vídeo eu vou falar aqui. Então, a intenção de Deus é te encher. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, ter mais de Deus, então você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Porque Deus ama você e Ele quer te encher, Ele tem prazer de morar dentro de você, Ele quer você como filho. Resumindo tudo isso que eu disse aqui para vocês, alguns passos que são chaves para você receber o batismo com o Espírito Santo, se resume em nascer de novo, em fazer uma aliança com Cristo. Então, se você tiver uma oportunidade, faça uma aliança com Deus, aceitando o Senhor Jesus como Salvador em uma igreja, se batizando nas águas. Mas como eu disse, se for da vontade de Deus, Ele te batiza muito antes do processo. Então você precisa amar a Deus, a atenção do seu coração conta muito. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa desejar, querer estar com Deus. Porque você pode dizer, eu amo a Deus, mas amar não é só palavras, é atitude. Então desejar estar com Deus é você viver com Deus. Ter intimidade com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, conversar com Deus, viver para Deus, renunciar, entre outras coisas que vou falar em outro vídeo, como ter intimidade com o Espírito Santo. Terceiro, se encher. Amar a Deus acima de todas as coisas, você desejar, querer estar com Deus, você desejar se encher da presença. Não é só falar, é desejar com o coração. Quando você deseja, isso é a sua prioridade. O seu coração queima. Outra coisa, você precisa permanecer para você receber nesse processo. Por quê? Você vai me dizer assim, é óbvio, né, minha irmã? Não, não é óbvio. Tem pessoas que buscam, recebem no início, no meio ou depois que acabou o propósito de busca. Mas tem pessoas que Deus trabalha diferente, tentando passar o que Deus está mandando falar. E aí, se essa pessoa parar de buscar, depois do propósito que ela abriu, o processo, ela não recebe. Então tem pessoas que Deus exige mais. Um processo longo até ela receber. Então precisa permanecer. Pode durar um mês, uma semana, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Você vai desistir? Você vai deixar de graça a sua herança para o diabo? O que vale mais? A sua alma ou o mundo? Porque se você não luta pela sua herança, você está escolhendo o mais fácil, a porta larga, o mundo. Pense nisso. Aproveite cada chance que Deus está te dando. É um alerta. Então você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. A sua intenção deve ser essa. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que buscam o batismo com o Espírito Santo com a intenção de mostrar que é ungido,
de mostrar que tem dons, de mostrar que é amado por Deus, de usar os dons para ganhar dinheiro, para ganhar fama. E muitas vezes quando recebe, ela acaba se corrompendo, se achando melhor que outras pessoas. Então ela acaba abafando a chama do Espírito Santo, apagando e perdendo e desativando os dons espirituais. Sim, é possível perder quando você tem os olhos altivos. Então você precisa permanecer no processo buscando para receber e permanecer com o coração puro para poder continuar com a chama acesa. E esse coração puro é um coração humilde, de você reconhecer quem você é diante de Deus e diante dos seus irmãos, que todos nós somos iguais e viemos com as mesmas missões nessa terra: evoluir, amadurecer, crescer espiritualmente, se encher do amor de Deus, ser semelhança de Deus, para reinar aos céus. Então a chave é amar a Deus acima de todas as coisas. Para quem não quer assumir o chamado, não quer fazer a obra de Deus, ou amor a Deus para salvar vidas. Chave para batismo do Espírito Santo. Amar a Deus, você querer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ter paz, proteção, que através da ativação de dom você vai se proteger, através da unção você vai se proteger, você vai estar conectado com Deus, você vai ter um relacionamento com Deus, você vai ouvir Deus. E para as pessoas que querem salvar as almas, são as armaduras de Efésios. Aqui, através do batismo do Espírito Santo, você vai ter um preparo para fazer a obra de Deus. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não tem gente para por aqui. Assista o próximo vídeo que vai ser muito importante. Então a intenção do seu coração conta muito. O que bloqueia de você receber o batismo do Espírito Santo é você querer se aparecer, você ficar se comparando com as pessoas, você ficar em competição, você querer mostrar para as pessoas que você é amado. Nós não precisamos da provação de ninguém, dos elogios de ninguém, mas com a intenção de querer agradar a Deus e de edificar os nossos irmãos também. Analise, tome a sua decisão a partir desse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assista o próximo vídeo.